cada 4 anos, você sai de casa para escolher o próximo presidente ou a próxima presidente da República e talvez você nem se dê conta disso, mas este presidente ou essa presidente que você vai escolher será responsável por escolher a equipe econômica que vai cuidar dos próximos passos da economia do nosso país e isso certamente vai influenciar o seu dia a dia. E nesse vídeo eu quero contar para você como é que funciona a economia do nosso país e, consequentemente, como ela afeta o nosso dia a dia, beleza? Então vamos lá, pro básico. Você sai de casa lá para escolher o seu próximo presidente, o presidente do país, e aí esse presidente, quando eleito, vai lá e escolhe uma pessoa muito importante para compor o seu ministério, que é o ministro da Economia. Ó, antes da gente continuar, deixa eu falar só uma coisa. Eu não vou falar nem o nome de nenhum político, de nenhum ministro, porque esse vídeo não tem nenhum objetivo político. Eu quero falar aqui especificamente como a economia do nosso país funciona, independente de quem seja o político ou de quem seja o ministro que está no poder, beleza? Vamos continuar. A segunda pessoa mais importante aí dentro da nossa economia é o presidente ou a presidente do Banco Central do Brasil. E essa pessoa também é escolhida pelo presidente da República. Uma coisa importante é que o presidente do Banco Central precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Então, veja que interessante. Ao passo que o ministro da Economia, ele é escolhido e nomeado pelo próprio presidente da República, o presidente do Banco Central, ele é escolhido e nomeado pelo presidente da República, mas, no entanto, ele precisa ser aprovado pelo Senado Federal. E um outro cargo extremamente importante para a nossa economia é o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, que também é escolhido pelo presidente da República junto com o ministro da Economia. E eu estou falando sobre esses 3 nomes, porque esses 3 nomes juntos formam o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional é a maior autoridade dentro da nossa economia, dentro do nosso sistema financeiro nacional. E essas 3 cabeças juntas representam as maiores decisões que virão de Brasília para cá, para que as coisas afetem ou não o nosso dia a dia. E daí a nossa importância de escolher bem o representante, de escolher bem quem será o presidente da República, porque o presidente da República é quem escolhe os ministros, o presidente da República é quem escolhe o presidente do Banco Central e também escolhe o secretário especial da Fazenda junto ali com o ministro e, portanto, essas decisões vão sim impactar o nosso dia a dia. Agora, deixando o presidente um pouco de lado, vamos entender o que faz este Conselho Monetário Nacional composto por essas 3 pessoas. Olha só, o Conselho Monetário Nacional, ele é responsável, ele tem como função principal promover a estabilidade econômica e o crescimento econômico e social do nosso país. Portanto, as medidas que visam fazer com que o nosso país cresça. E aí, economicamente, esta equipe de 3 pessoas vão deliberar aí algumas funções para as autarquias, para o Banco Central, para a CVM, e a gente já vai chegar lá. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Como será que nós sabemos, que nós, enquanto sociedade, como que a gente pode saber se o Conselho Monetário Nacional, seja ele qual for, está fazendo o seu bom trabalho? Se o país realmente está crescendo ou não? Se economicamente nós estamos evoluindo? Se economicamente as pessoas, as famílias estão evoluindo? Para isso, a gente precisa lançar mão de uma medida econômica e essa medida econômica é chamada de PIB. PIB é Produto Interno Bruto. O Conselho Monetário Nacional, ele quer que o país cresça de maneira sustentável e, para isso, ele usa como medida econômica o PIB. Para que o PIB cresça, é necessário que o país crie riquezas. E aqui é importante a gente separar uma coisa, tá? Tem muita gente que confunde. PIB é criação de riqueza, o quanto um determinado país, uma determinada região criou de riqueza em um determinado período. Não é o quanto aquele país ou aquela determinada região tem de riqueza
Porque o pessoal confunde. Ah, o Brasil é um país muito rico porque tem tantos minérios. Não, não, não. O fato da gente ter uma riqueza abundante, de ter aí uma natureza tão exuberante, não necessariamente significa dizer que a gente está produzindo riqueza, tá bom? Então PIB é criação de riqueza e não estoque de riqueza, beleza? E como é que a gente mede o PIB? Olha só. A fórmula do PIB é calculada da seguinte forma. Ela é dada pela letrinha C de consumo das famílias, portanto, quanto mais as famílias consomem, mais a gente vai acrescentando ali no PIB. E depois pela letrinha I de investimento das empresas, portanto, quanto mais as empresas investem, mais o nosso PIB cresce. Depois pela letra G de gastos do governo, portanto, quanto mais os governos gastam, mais o nosso PIB cresce. E por último, o saldo da nossa balança comercial, que na fórmula do PIB é representado pelas letras NX. O saldo da nossa balança comercial nada mais é do que o quanto nós exportamos, isto é, vendemos para outros países, menos o que nós importamos. Tudo bem? Então basicamente essa é a metodologia. Quem calcula isso é o IBGE e divulga pra gente. Num período mais comum é calculado aí trimestralmente. Então a soma de todas essas caixinhas aqui dá pra gente o PIB. E a partir de agora eu vou trabalhar com você dentro desse vídeo com essa equação aqui dentro, porque a gente vai explorar um pouco mais cada um desses aqui, para a gente entender como as medidas do Conselho Monetário Nacional e aí as suas autarquias ali que tomam decisões, como elas vão impactar o PIB e pode impactar o nosso dia a dia, beleza? Pensa aqui comigo. Se eu estou falando para você que o PIB é dado pela soma dessas variáveis, então quer dizer que se eu aumento o consumo das famílias, eu vou crescer o PIB, tá certo? Bem, tá certo. Bom, então é só o governo sair imprimindo dinheiro, dar dinheiro para todas as famílias que elas sairão consumindo, e aí, quanto mais as famílias consumirem, a gente vai crescer o PIB e todo mundo vai ficar feliz. Ora, as famílias vão consumir mais, terão um estilo de vida melhor, e aí todo mundo vai ficar feliz e ainda assim o PIB vai crescer, tá certo? Então, a gente precisa conversar sobre isso. Olha só, pensa aqui comigo. Se a gente cresce o nosso PIB apenas e tão somente pela via do consumo, em outras palavras, se a gente tem apenas o crescimento vindo pela parte do consumo, o que acontece é o seguinte, é que mais pessoas vão querer consumir a mesma quantidade de produtos que foi produzido, certo? O que na prática vai acontecer é que o preço das coisas tende a subir. Porque, pensa aqui comigo, imagine a seguinte situação, você, sei lá, você vende uma loja, você tem uma loja aí de roupas, certo? E você tem lá o seu estoque que você comprou do seu produtor. De repente, do seu produtor não, do seu fabricante, melhor dizendo, de repente você percebe que os seus clientes e as suas clientes começam a querer comprar tudo que você tem em estoque. Para você, soa muito bom, certo? Aí você vai até o seu fabricante e fala, fabricante, venda-me mais, porque a galera aqui está comprando tudo, certo? Só que o seu fabricante vai olhar para você e fala assim, então, olha só, eu não tenho capacidade de produzir mais, porque eu não tenho mais máquina para isso, eu não tenho mais mão de obra para isso. A minha fábrica aqui não tem capacidade, eu não tenho condições de colocar mais máquina aqui dentro. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai ficar sem mercadoria, beleza? Então o que você vai fazer? Das duas, uma, ou você vai aumentar o preço para o teu cliente, ou o teu próprio fornecedor vai te aumentar o preço. Em outras palavras, o que vai acontecer é que se a gente aumenta muito o consumo, mas a gente não aumenta as outras variáveis do PIB, a gente até pode ver o PIB crescer, é verdade. Só que na prática, o que vai acontecer é que o preço das coisas deve aumentar e aí a gente vai ter uma coisa que a gente chama de inflação. E aí ninguém quer que o nosso PIB cresça à base da inflação. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que o PIB não pode crescer apenas e tão somente pela via do consumo, porque isso não é sustentável, porque a gente acaba tendo muita inflação. E a gente precisa combinar, né? Nenhum político gostaria que a economia crescesse com inflação, porque isso não dá voto. Bem, então já que não funciona crescer o PIB aumentando apenas o consumo, talvez a solução seria
não aumentar o consumo e aumentar apenas o investimento das empresas, porque assim o PIB vai crescer, o investimento cresce e aí vai funcionar, certo? Afinal de contas, se as empresas investirem mais, o que na prática vai acontecer é, elas vão ter mais dinheiro, vão investir em mais fábrica, mais produção, vão gerar mais emprego e elas vão produzir mais. Se elas produzirem mais, elas terão mais produtos e serviços à disposição da sociedade e se elas tiverem estoques maiores, elas vão vender produtos e serviços mais baratos e todo mundo vai consumir mais porque o produto vai estar mais barato e aí o PIB vai crescer. Vai funcionar? Então, essa seria uma alternativa até razoável, mas olha só, se a gente cresce apenas os investimentos das empresas por força governamental, por estímulo governamental e não porque existe uma demanda para isso, o que na prática a gente acaba fazendo é a gente acaba canalizando capital para investimentos ineficientes e que muitas das vezes a gente acaba desperdiçando capital no meio do caminho. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender muito bem o que acontece com isso. Se a gente fizer um retrospecto, a gente vai perceber que na crise de 2008, que aconteceu lá nos Estados Unidos, a gente teve muito incentivo do governo para que a indústria financeira, e aí com certo incentivo do governo, pudesse canalizar muito recurso para a indústria imobiliária, e aí ali a gente acabou criando o mercado norte-americano acabou criando uma bolha nesse setor, e que na prática o que aconteceu depois foi que muitas empresas quebraram, muitas famílias quebraram, porque aconteceu que por conta desse incentivo demasiado do governo, empresas acabaram canalizando recursos para uma indústria ineficiente e aí a gente acabou exagerando a mão na dose. Então o que eu estou querendo dizer é que se a gente aumenta o investimento das empresas, que é um bom caminho para o crescimento do PIB, mas de maneira digamos, artificial, o que na prática a gente vai ter é sim um crescimento do PIB, mas a gente acaba tendo uma destruição de riqueza, porque a gente acaba criando investimentos ineficientes. E vamos combinar, né? O ideal seria que a gente não destruísse riqueza, certo? Então vamos pensar o seguinte, e se a gente não mexesse no consumo das famílias? E também se a gente não mexesse no I do PIB, que é os investimentos, mas e se nós focássemos no G? Se o governo gastasse mais? Afinal de contas, o governo gastando vai gerar emprego, porque o governo pode construir estrada, pode construir estádio, pode investir na saúde, na educação. Isso seria muito bom, não é mesmo? Então, a gente precisa conversar sobre isso. Olha só. Aqui a gente vai olhar para dois problemas. Fato é que se o governo aumenta os gastos do governo, sim, a gente aumenta o G, o PIB vai crescer, é verdade. Mas vamos lá, temos dois problemas. Problema número 1 é que todos os gastos do governo entram nessa equação. Quando eu digo todos, é todos mesmos, são todos mesmos. Tá. Primeiro, se o governo gasta com saúde, segurança, educação, com construção de estradas, entra nessa equação? Entra também. Só que se o governo gasta mais de 400 mil reais para comprar lagosta para o almoço dos ministros do Supremo Tribunal Federal, também entra nessa conta. O ponto é o seguinte, que o governo gastar, por definição, também gera gastos ineficientes, porque o governo ele acaba administrando os recursos de maneira ineficiente. Então aqui a gente tem outro problema. E o segundo problema é que o governo não gera riqueza, ele não gera recursos. O que ele faz é arrecadar recursos da sociedade por meio de impostos e também por meio de dívidas. E aqui que mora um grande problema. Por quê? Se a gente disser que o governo vai arrecadar tudo que a gente produz em impostos, a gente pode cometer um grande erro. Porque, pensa aqui comigo, imagine a seguinte situação, você trabalha o mês inteiro e 30% da sua renda, então vou pegar aqui um exemplo hipotético, tá? 30% da sua renda vai para impostos e 70% da sua renda fica para você. Você continua trabalhando? Bom, nesse exemplo talvez sim, né? Faz sentido, tal, 30% vai ali para o imposto. Agora, imagina que passa uma lei que a partir de agora
você vai trabalhar o mês inteiro e 99% da sua renda vai para impostos e apenas 1% da sua renda fica com você. Pergunto para você, você vai continuar trabalhando nessa condição? A reflexão que eu quero trazer para você é o seguinte, é que quando se trata de impostos, existe um limite em que o governo pode aumentar a carga tributária e ele aumenta a arrecadação. Depois desse limite, se o governo aumenta muito a carga tributária, ele não consegue aumentar a arrecadação. Na prática, ele acaba diminuindo a arrecadação. Tá? Isso é um estudo chamado de a curva de Laffer, que quanto mais eu aumento, chega uma hora que eu acabo diminuindo a arrecadação. E segundo a OCDE, o Brasil é um dos países que mais tributa a produção. Aliás, eu tenho um vídeo falando sobre isso, estou deixando o card aqui em cima, tá bom? É legal caso você queira ver. Então, é importante que a gente tenha uma reestruturação tributária nesse país para que a gente tenha um recolhimento de impostos mais eficiente, beleza? Então nós temos dois problemas aqui. O gasto do governo por definição é ineficiente e esta arrecadação também acaba, na maioria das vezes, e principalmente no Brasil, prejudicando os mais pobres. Um outro ponto é que o governo acaba sempre gastando mais do que ele arrecada. E por conta disso, para que ele possa financiar os seus gastos, ele se endivida emitindo títulos. E, portanto, o governo acaba sempre se endividando junto ao mercado e, portanto, precisa sempre arrecadar dinheiro junto a investidores para que ele possa financiar as suas atividades. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que quanto mais o tempo passa, mais o governo precisa tirar dinheiro da sociedade, não para devolver em forma de serviços, mas para bancar a sua estrutura, que é muito cara, e também para financiar não só as suas operações, mas esse déficit que é muito grande. Beleza? E adivinha quem que paga essa conta? Pois é, se você pensou que somos nós, você acertou. Então, tá bom, vamos resolver o nosso PIB mexendo com a nossa balança comercial. Vamos incentivar o crescimento do nosso NX, que a gente cresce o PIB. Tá certo isso? Então, vamos conversar sobre isso. Vamos imaginar que o governo estimule a exportação e a gente vai exportar tudo que a gente produz, certo? Não vamos exportar tudo, não vamos importar nada, a gente vai crescer o NX e o PIB vai crescer, vamos ficar todo mundo feliz? Então, olha só, pensa em um produtor aí de proteína animal, certo? Aquela fazenda linda ali de gado e aí ele vende tudo lá para a China. O que na prática vai acontecer é que sim, vai entrar bastante dólar aqui no nosso país e que sim, a gente vai conseguir fazer com que o PIB cresça. Mas sabe o que vai acontecer quando você e a sua família for ali ao açougue para comprar aquela proteína, para fazer aquela mistura maravilhosa? Pois é, o açougue vai estar vazio, ou quando você encontrar, você vai pagar muito caro no quilo de carne. Em outras palavras, a inflação vai subir. E, como a gente já falou, não faz muito sentido crescer o PIB com inflação, certo? Por que eu estou contando toda essa história para você? Porque eu quero que você entenda que não existe fórmula mágica, que não existe caminho fácil para que a nossa economia cresça de maneira sustentável, que não existe a varinha mágica que vai lá e pumba, vamos fazer com que a economia cresça. É preciso que haja um equilíbrio entre essas quatro partes do PIB para que sim a gente cresça de maneira sustentável. E é aí que entra o nosso Conselho Monetário Nacional. E como que o Conselho Monetário Nacional faz então para controlar, para fazer com que o PIB cresça de maneira sustentável? Uma das coisas que ele faz é estabelecer a meta de inflação. E é mais ou menos assim, ele diz para o mercado e especificamente ao Banco Central que precisa cumprir a meta e diz o seguinte: ei, Banco Central, você que precisa obedecer a mim, Conselho, você tem uma meta de inflação a cumprir. Neste ano, a sua meta de inflação é de, 4% ao ano. Portanto, você não pode ultrapassar esta meta, ok? E aí ele coloca ali um intervalo para mais, um intervalo para menos. E aí, o Banco Central, por sua vez, vai exercer políticas monetárias
para cumprir esta meta. Essas políticas monetárias, que aliás, eu estou deixando um card aqui em cima para você, não sei se aqui ou aqui parece, mas um card com uma playlist onde eu explico cada uma das políticas monetárias para você. E essas políticas monetárias têm o objetivo de controlar a quantidade de dinheiro em circulação na nossa economia, para que quanto mais dinheiro em circulação, mais a gente consiga incentivar o consumo, mais a gente consiga incentivar os investimentos das empresas e, portanto, crescendo essas duas pernas aqui do PIB, a gente vai ter mais arrecadação tributária, a gente vai ter mais gastos do governo, portanto, mais aumento do PIB. No entanto, a gente vai ter como consequência uma inflação. E aí, essa política monetária vai colocar mais dinheiro na economia para que essas pernas cresçam, controlando ali a inflação. Um outro caminho é essa política monetária enxugar a liquidez do mercado, isto é, tirar dinheiro de circulação para que a gente tenha menos consumo, para que a gente tenha menos investimento, beleza? E aí, desta forma, menos consumo, menos investimento, menos inflação. Então, o papel do Banco Central é controlar esta liquidez. Um outro caminho que a gente tem para controlar isso é através das nossas políticas fiscais. As políticas fiscais, elas descrevem como que o governo vai arrecadar dinheiro da sociedade e como o governo vai gastar dinheiro junto à sociedade. E aí, esta política vai mexer na parte G do nosso PIB, certo? E aí, dependendo da orientação que vem de Brasília, o que vai acontecer é que este governo vai gastar mais ou vai gastar menos. Mas aí entra naquela equação. Vai gastar mais ou vai gastar menos e esse dinheiro vem da onde? O fato é que essas pernas do PIB precisam crescer de maneira equitativa. E um outro caminho também que vem coordenado pelo nosso Conselho Monetário Nacional são as políticas cambiais. As políticas cambiais, elas descrevem a maneira como o nosso Banco Central vai lidar com a relação que o nosso real tem com outras moedas. E isso vai interferir fortemente na última perna do PIB, que é a nossa balança comercial. Então perceba aonde eu estou querendo chegar, que o nosso Conselho Monetário Nacional, Ministério da Economia, Presidente do Banco Central, Secretário Especial da Fazenda, estes três juntos, eles vão deliberar sobre vários assuntos e os principais assuntos vão interferir diretamente na nossa economia. E quem vai executar isso, quem vai conduzir todo este assunto é Banco Central, através de conduzir e executar as políticas monetárias, através de conduzir e executar as políticas fiscais. E aí, Conselho Monetário Nacional, lembra que eu falei? Secretaria Especial da Fazenda. Secretaria Especial da Fazenda, a Fazenda é responsável por recolher a tributação que a gente faz. Mas quem gasta o dinheiro, responsável por repassar o dinheiro para os ministérios, é a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, é com base nessas deliberações que o dinheiro será repassado aos ministérios para conduzir ali os gastos do governo através das políticas fiscais. Então, quando a gente tem, por exemplo, o pagamento do auxílio emergencial de R$600 que se fez necessário na época da pandemia do coronavírus, isto é uma política fiscal que interfere necessariamente em todas essas pernas do PIB. Então nesse vídeo eu quis fazer um resumo de como que funciona a nossa economia de uma maneira bastante profunda e de como ela afeta o seu dia a dia. E sim, você, a cada 4 anos, precisa escolher quem é o presidente da República e esta pessoa, por sua vez, é responsável por escolher o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, o secretário especial da Fazenda. E esses três juntos formam o Conselho Monetário Nacional, que tem como função conduzir o crescimento econômico e social do nosso país e, para isso, vai estabelecer diretrizes para os órgãos de supervisão e execução. E aqui eu falei especificamente de Banco Central, que o fará
a partir das suas políticas monetárias, que é controle de dinheiro em circulação. Falei do Banco Central, que vai controlar as políticas cambiais também, para controlar essas pernas do nosso PIB. Beleza? Conta pra mim se esse vídeo fez sentido, deixa aqui um comentário. Se tiver algum conteúdo que você gostaria que eu gravasse, comenta aqui e a gente se vê no próximo material. Um grande abraço e tchau, tchau. E nas próximas eleições, lembre disso.